Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria e já vamos para a nossa quinta lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Você está no canal Sintetizando a Lição, é claro. Aqui você encontra todo o conteúdo da lição da EBD, com uma compreensão resumida dos textos tópico a tópico, de forma simples e sem explicações prolixas. Nos ajude com seu like para que possamos alcançar mais pessoas. E se por acaso gostar do conteúdo, se inscreva. Não custa nada. Comente e envie para o irmão. Dessa forma você fortalece o nosso trabalho e o irmão vai crescer na graça e no conhecimento. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo é: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. E a nossa verdade prática é: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Louvado seja Deus! E o objetivo da lição é, primeiro, fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Segundo, demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. E o terceiro é conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação da palavra de Deus e de hábitos santos. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. A introdução nos apresenta um convite especial que é para aprofundarmos a compreensão bíblica sobre a alma humana. Aqui vamos aprender que a alma compõe a parte imaterial do ser humano, seus atributos distintos e como tudo isso é importante no relacionamento com Deus, pois quando estudamos sobre a alma, estamos reafirmando de que fomos criados à imagem de Deus. De acordo com o nosso mapa mental, esta lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 e o terceiro apenas 2 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema Atributos da Alma, nos convida a retornar ao Gênesis no seu primeiro subtópico, porque vem nos mostrar que a parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais, conforme Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Uma vez que o homem é um ser pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus, com consciência, determinação e autoridade para governar sobre toda a obra criada, conforme Salmo capítulo 8, 3 a 6. Deus criou o homem com capacidade de administrar, com poder de decidir, discernir entre o certo e o errado e fazer suas escolhas. Gênesis capítulo 12, versículo 16 ao 17. O segundo subtópico vem nos esclarecer o papel da alma entre o espírito e o corpo. O nosso comentarista inicia este subtópico falando que a alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal, mostrando seus 3 principais atributos, que são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Esses atributos são utilizados pelo ser humano para comunicação com Deus e com o mundo físico. O interessante é que para ter comunicação com Deus, a alma serve-se do espírito, e com o mundo físico, ela utiliza o corpo com os seus órgãos sensoriais, entre eles sentidos, que são os olhos, ouvidos, nariz e boca. É por isso que a alma funciona entre o espírito e o corpo. Por meio do espírito, a alma se conecta com Deus. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, representa bem essa tríplice interação, registrada em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47. O terceiro subtópico vem nos ensinar o sentido da expressão a alma abatida. E nós vamos ver nessa expressão, nos Salmos 42, quando o salmista se expressa dizendo: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua esperança. Salmos 42, verso 5.
Nos versos deste belo poema, percebemos que o autor está aflito espiritualmente e a sua comunhão com Deus, por algum motivo, está afetada. Diante da situação, a alma estava triste, angustiada e suspirava pela presença do Deus vivo. Salmos 42, verso 2. Em vários momentos dos Salmos, encontramos o salmista usando a expressão alma. Salmos 84, verso 2 e Salmos 51, pois a alma é a sede das emoções e da razão e da vontade. O segundo tópico traz como tema a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E o primeiro subtópico é a distinção de substâncias. Aqui vamos aprender sobre a distinção entre as partes material e imaterial do homem, mostrada inclusive por Jesus em Mateus capítulo 10 e versículo 28, sendo uma tangível, no caso o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. É importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nós podemos ver isso em Eclesiastes capítulo 2, verso 7 e Tiago 2, verso 26. Isto acontece porque as referências sempre abrangem ambas as substâncias, uma vez que são inseparáveis. No segundo subtópico é apresentada a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Aqui Jesus, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, refuta as concepções materialistas, inclusive em tempos modernos, o marxismo, por exemplo, que resume o homem apenas à matéria, ignorando totalmente a existência de uma alma pós-morte. De acordo com essa ideologia, o mal é estrutural e as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Com isso, nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo, tirando totalmente a sua culpabilidade e negando a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, permitindo que os seus adeptos continuem no caminho da perdição eterna. Atos capítulo 3, verso 19. O terceiro subtópico, que fala de materialismo e teologia, o nosso comentarista mostra que a visão materialista da natureza humana vai além das questões ideológicas, pois afeta também a teologia, especialmente no que diz respeito à missão da igreja. Ele mostra aqui claramente que tanto o catolicismo quanto o protestantismo se alimentam de concepções socioeconômicas comuns ao marxismo, o qual tem como fundamento o ideário que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes, negando assim a condição pecaminosa do homem. A isso o nosso comentarista chama de ateísmo prático, ou seja, em teoria acreditam que Deus está no centro de todas as coisas, mas na prática tentam reinterpretar as escrituras com bases em vertentes da teologia da libertação, e isso é muito perigoso. O terceiro tópico traz como tema a alma renovada e submissa a Deus. O primeiro subtópico, edificação e saúde, aqui somos convidados a refletir como estamos alimentando a nossa mente, pois a estabilidade da nossa vida cristã depende de como cuidamos da nossa alma. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. E como devemos fazer isso? Por meio da oração, pois ela nos ajuda a ter equilíbrio na ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro 5 e 7. Só Deus para nos dar a paz, proteger nossas emoções e pensamentos. Filipenses capítulo 4 a 7. E o que cabe a nós é alimentar nossa mente com o que edifica. Filipenses capítulo 4, 6 a 8. Ter cuidado com o que falamos, o que ouvimos e o que lemos, pois acredite ou não, nossos hábitos determinam a saúde da nossa alma. Salmos capítulo 1, verso 1. E o segundo subtópico fala de purificação e renovação. A Bíblia nos adverte sobre os maus pensamentos. Mateus capítulo 15 e verso 19. Devemos ter cuidado com os desejos impuros e perversos. Tiago capítulo 1, 14 a 15. Das intenções e inclinações malignas. 1 Pedro capítulo 2 e verso 1. Devemos buscar todos os dias a purificação
e renovação da nossa alma, para que possamos ser transformados de fato e venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Vivendo em santidade e temor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Bom, aprendemos com esta lição a necessidade de viver em plena santificação. Isso significa que devemos rejeitar pensamentos e sentimentos pecaminosos para manter a alma pura. Segundo Lutero, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninho sobre elas. Obrigado por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e da sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.